Hoje, este áudio é apenas um convite para ficar alguns minutos em silêncio interno, para ouvir sem esforço, sem expectativa. Se fizer sentido, inscreva-se no canal e permaneça por aqui. Há momentos na vida em que a pessoa sente que tudo está sendo testado ao mesmo tempo, como se a existência tivesse apertado o cerco, reduzido as margens de conforto, exigido escolhas mais conscientes. Não é um castigo, não é um erro, é um tipo específico de atravessamento que faz parte da experiência humana quando algo mais profundo está sendo moldado por dentro. Nem toda dificuldade surge por acaso. Algumas fazem parte do próprio caminho que cada um traça ao longo do tempo, mesmo sem perceber. Outras surgem porque o livre movimento das escolhas cria consequências inevitáveis. Existe uma diferença sutil entre aquilo que precisa ser atravessado e aquilo que é buscado por impulso, repetição ou carência. Distinguir uma coisa da outra é um dos grandes aprendizados da maturidade interior. Há dores que chegam como professoras silenciosas. Elas não gritam, não humilham, não destroem por completo. Elas permanecem o tempo necessário para ensinar algo essencial. Outras dores são fabricadas pela insistência em padrões que já se mostraram desalinhados, mas que ainda exercem fascínio. Essas costumam ser mais barulhentas, mais confusas, mais desgastantes, não porque sejam maiores, mas porque poderiam ter sido evitadas. O ser humano tem uma tendência curiosa de romantizar certos sofrimentos. Às vezes acredita que quanto mais difícil, mais valioso será o resultado. Outras vezes confunde intensidade com profundidade. Nem toda experiência extrema gera crescimento. Algumas apenas consomem energia, tempo e sensibilidade. O aprendizado verdadeiro costuma ser mais silencioso, mais gradual, menos teatral. Existe uma inteligência invisível acompanhando cada processo, mas ela não interfere em tudo. Não impede quedas desnecessárias, não corrige decisões impulsivas. Ela observa, sustenta e aprende junto. O amparo não funciona como um escudo contra a vida, mas como um chão que permanece mesmo quando a pessoa tropeça. A queda não significa abandono, significa experiência. Há quem acredite que a vida deveria ser mais justa, mais equilibrada, mais suave. Mas justiça não se confunde com conforto. Equilíbrio não significa a ausência de tensão. Suavidade não exclui desafios. O que sustenta o ser humano não é a ausência de provas, mas a capacidade de atravessá-las com lucidez suficiente para não se perder de si mesmo. Muitas pessoas se perguntam por que certos encontros acontecem, por que determinadas pessoas entram na vida trazendo exatamente os conflitos que mais doem. Não é porque o mundo conspira contra, é porque relações são espelhos refinados. Elas revelam aquilo que ainda precisa ser visto, curado, integrado. Nem todo reencontro vem para ficar. Alguns vêm apenas para mostrar o que não pode mais ser repetido. Há experiências que retornam de formas diferentes ao longo da vida. Mudam os cenários, mudam os nomes, mas a sensação interna é a mesma. Isso acontece quando algo não foi compreendido na primeira vez. A vida não insiste por crueldade, insiste por coerência. Enquanto a lição não é assimilada, ela encontra novas formas de se apresentar. O esquecimento é uma bênção pouco compreendida. Se todas as memórias de erros, dores e conflitos estivessem sempre conscientes, a convivência seria insuportável. O esquecimento permite recomeços reais, permite que relações sejam reconstruídas sem o peso constante do passado. Ainda assim, o corpo e o emocional carregam rastros sutis, não como punição, mas como bússola. Há uma camada da experiência humana que não é visível, mas é sentida. Ela se manifesta como intuição, desconforto inexplicável, atração imediata
ou rejeição sem motivo aparente. Não é superstição, é memória emocional profunda, reorganizada para proteger e orientar. Ignorar essa camada costuma gerar mais confusão do que esclarecimento. O amadurecimento interior acontece quando a pessoa começa a assumir responsabilidade pelas próprias escolhas, sem cair em culpa. Culpa paralisa, responsabilidade organiza. Há uma diferença enorme entre se acusar e se observar com honestidade. O primeiro enfraquece, o segundo fortalece. Nem todo sofrimento estava previsto. Há dores que surgem porque o ser humano insiste em caminhar contra sinais internos claros. A liberdade de escolher inclui a liberdade de errar, e errar não é falhar espiritualmente, é experimentar limites. O problema não é errar, mas repetir o erro acreditando que desta vez o resultado será diferente, sem que nada tenha mudado internamente. Há um tipo de proteção silenciosa que não impede que certas situações aconteçam, mas impede que elas destruam completamente. Essa proteção não aparece como um milagre visível. Ela se manifesta como resistência emocional inesperada, como um encontro que suaviza uma fase dura, como um adiamento que evita algo pior. Muitas vezes só é reconhecida depois. O ser humano costuma perceber o amparo apenas quando ele se apresenta de forma extraordinária. Mas a maior parte do cuidado acontece no ordinário, na respiração que continua mesmo em dias difíceis, no corpo que encontra força para levantar, na mente que, apesar do cansaço, ainda consegue refletir. Isso também é sustentação. Há fases em que a vida parece pedir mais do que oferece. Nessas fases, o convite não é resistir com rigidez, mas atravessar com presença. Presença não significa resignação passiva, significa consciência do que está sendo vivido. Significa não fugir, mas também não se afogar. O aprendizado mais profundo raramente vem acompanhado de euforia. Ele vem com sobriedade, com uma compreensão tranquila de que algo mudou por dentro. Sem necessidade de anunciar, sem necessidade de provar, apenas uma sensação discreta de alinhamento. Cada pessoa atravessa provas compatíveis com sua capacidade atual de compreensão, não com seu desejo consciente. Às vezes, o ego se imagina preparado para muito mais do que realmente está, e isso também faz parte do processo. Descobrir limites é uma forma de sabedoria. O verdadeiro crescimento não acontece quando tudo dá certo, mas quando algo dá errado e ainda assim a pessoa escolhe não se tornar amarga, escolhe não endurecer, escolhe não devolver ao mundo a mesma violência que recebeu. Essa escolha silenciosa transforma mais do que qualquer discurso. E enquanto tudo isso acontece, algo observa, não julgando, não apressando, não interferindo além do necessário, apenas sustentando a travessia, como sempre fez, mesmo quando não é percebido. Há uma diferença delicada entre atravessar uma prova e se perder dentro dela. A prova testa, mas também revela. Ela mostra não apenas o que falta aprender, mas o que já foi integrado e esquecido. Muitas vezes, no meio da dificuldade, a pessoa não percebe o quanto já mudou, o quanto já não reage como antes, o quanto certas respostas automáticas perderam força. O crescimento acontece nesses detalhes silenciosos. Existe uma expectativa comum de que, ao amadurecer, a vida se torne mais simples, mas o que realmente acontece é que ela se torna mais clara. E clareza nem sempre traz conforto imediato. Às vezes, enxergar com mais nitidez torna impossível continuar fingindo que certos caminhos ainda fazem sentido. Isso gera rupturas internas, decisões difíceis, despedidas que não são anunciadas em voz alta, mas sentidas profundamente. Há provas que não vêm para ensinar algo novo, mas para confirmar aquilo que já foi aprendido. São situações que colocam a pessoa diante de escolhas semelhantes às do passado, mas agora com a chance de responder de outra forma.
Nessas horas, o que está em jogo não é a situação externa, mas a coerência interna. Reagir diferente é sinal de integração. Repetir o padrão é sinal de que algo ainda pede atenção. O sofrimento costuma ser interpretado como sinal de fracasso, mas nem sempre é assim. Às vezes, ele é apenas o desconforto natural de um ajuste profundo. Como quando um músculo é trabalhado de uma forma nova e dói não porque está sendo machucado, mas porque está sendo fortalecido. Nem toda dor precisa ser combatida imediatamente. Algumas pedem escuta antes de qualquer ação. O invisível não remove obstáculos para facilitar o caminho, mas cria condições para que a travessia seja possível. Essa diferença muda tudo. Quando se espera que algo externo resolva, surge frustração. Quando se entende que o apoio existe para sustentar o movimento, surge autonomia. O amparo verdadeiro não infantiliza. Ele confia na capacidade de quem atravessa. Há momentos em que a pessoa se pergunta se poderia ter escolhido diferente, se certas dores poderiam ter sido evitadas. Em muitos casos, sim, mas esse pensamento, quando repetido em excesso, não gera aprendizado, apenas desgaste. O que realmente importa não é o caminho que não foi seguido, mas a consciência que se constrói no caminho atual. O passado não pode ser refeito, mas o presente pode ser vivido com mais lucidez. Há pessoas que atravessam grandes provas sem perder a capacidade de cuidar do outro. Isso não as torna especiais, apenas mostra que a dor não fechou o coração. Quando a experiência difícil não endurece, ela refina. Refina o olhar, a empatia, a escuta. Esse refinamento é uma das maiores conquistas do processo humano. E enquanto tudo isso se desenrola, há uma presença constante, não invasiva, acompanhando cada passo. Ela não dita regras, não oferece atalhos, não impede quedas. Ela apenas garante que, mesmo nos momentos mais densos, a travessia continue sendo possível. Com o tempo, a pessoa começa a perceber que nenhuma prova existe isoladamente. Cada experiência difícil se conecta a outras, formando um desenho mais amplo, que só pode ser visto quando se olha para trás com menos julgamento e mais honestidade. O que antes parecia apenas dor, começa a ganhar contorno de aprendizado. Não porque a dor tenha sido boa, mas porque algo essencial foi construído a partir dela. Existe um momento sutil em que a vida deixa de ser vista como uma sequência de acontecimentos aleatórios e passa a ser compreendida como um processo de lapidação. Não no sentido de que tudo seja perfeito ou planejado com precisão absoluta, mas no sentido de que cada etapa contribui para a formação de uma consciência mais lúcida. Essa lucidez não é ausência de sofrimento, é capacidade de atravessá-lo sem se perder completamente. O ser humano costuma buscar sentido apenas depois que a tempestade passa. Durante a travessia, tudo parece confuso demais para ser compreendido, mas há uma sabedoria em continuar mesmo sem entender. Continuar não por teimosia, mas por confiança silenciosa de que algo está sendo ajustado em camadas que a mente ainda não alcança. Há provas que ensinam pela perda, outras ensinam pela permanência. Algumas mostram o valor do que se foi, outras revelam o peso do que insiste em ficar. Cada uma exige uma resposta diferente, e nenhuma resposta é igual para todos. O caminho de amadurecimento é profundamente pessoal. O que liberta um pode aprisionar outro. O que fortalece um pode ser excessivo para alguém em outro momento. O verdadeiro amparo não está em evitar a dor, mas em impedir que ela se transforme em amargura definitiva. Quando a experiência difícil passa, o que fica não deveria ser rancor, mas discernimento. Discernimento para reconhecer limites, escolher melhor, cuidar mais de si e do outro. A dor que ensina não deixa cicatriz aberta, ela fecha com entendimento. Há uma transformação silenciosa que acontece quando a pessoa para de esperar que o mundo seja diferente e começa a se perguntar como pode ser diferente dentro do mundo que existe.
Essa mudança de eixo devolve poder. Não o poder de controlar tudo, mas o poder de escolher como reagir, como sentir, como seguir. A maturidade espiritual não se mede pela ausência de conflitos, mas pela forma como se atravessam os conflitos inevitáveis. Não se trata de não cair, mas de aprender a levantar sem perder a dignidade. Não se trata de não errar, mas de errar sem se abandonar. Essa postura interna muda completamente a relação com as provas. Há algo profundamente transformador em ajudar alguém enquanto se atravessa uma dificuldade. Não porque isso diminua a dor, mas porque amplia o sentido. Quando a atenção se desloca do próprio sofrimento para a realidade do outro, algo se reorganiza internamente. A dor deixa de ser centro e passa a ser contexto. O bem praticado em momentos difíceis tem um peso diferente. Ele não nasce da abundância, mas da escolha consciente de não endurecer. Esse tipo de gesto não aparece em estatísticas, nem recebe aplausos. Ele acontece em silêncio, muitas vezes sem testemunhas. E justamente por isso tem força real. O invisível observa esses gestos com mais atenção do que qualquer discurso. Não há necessidade de reconhecimento externo. O movimento interno é o que conta. Cada escolha de não devolver agressão, de não alimentar ressentimento, de não repetir padrões destrutivos, reorganiza algo no campo mais profundo da experiência humana. Há provas que se encerram quando a lição é aprendida. Outras permanecem enquanto ainda há resistência, não como punição, mas como insistência pedagógica. A vida não se cansa de oferecer oportunidades de ajuste. O cansaço costuma vir da tentativa de fugir, não da travessia em si. Com o passar do tempo, torna-se possível perceber que muitas dores foram menores do que poderiam ter sido, que certos limites evitaram colapsos maiores, que algumas perdas impediram danos mais profundos. Essa percepção não elimina o que foi vivido, mas traz um tipo de gratidão sóbria, sem euforia, sem romantização. O amadurecimento real traz humildade. Humildade para reconhecer que nem tudo pode ser resolvido de imediato, que algumas respostas só vêm com o tempo, que certas perguntas precisam permanecer abertas por um período. Essa humildade não enfraquece, ela estabiliza. Existe um ponto em que a pessoa deixa de esperar que a vida lhe seja favorável e passa a desejar apenas ser coerente consigo mesma. Essa mudança de expectativa traz alívio. A busca deixa de ser por conforto constante e passa a ser por alinhamento. E alinhamento sustenta mais do que conforto passageiro. As provas não definem quem alguém é. Elas revelam. Revelam valores, limites, prioridades. Revelam o que é essencial e o que pode ser deixado para trás. Quando vistas dessa forma, deixam de ser inimigas e passam a ser ferramentas de clareza. Nada do que é vivido se perde completamente. Mesmo as experiências mais duras deixam algo que pode ser transformado em cuidado, em empatia, em discernimento. Quando isso acontece, a dor cumpre sua função e não precisa se repetir da mesma forma. O silêncio que acompanha o fim de uma grande prova é diferente do silêncio que a precede uma. Ele não é vazio, é integração. É o espaço interno reorganizado depois de ter sido atravessado por algo intenso. Nesse silêncio não há pressa, apenas uma presença tranquila que observa o próprio percurso. E enquanto a vida segue, com novos desafios e novas escolhas, algo permanece constante. Uma sustentação discreta, sem promessas grandiosas, sem interferências excessivas. Apenas a garantia silenciosa de que nenhuma travessia é feita completamente sozinho, mesmo quando tudo parece exigir força individual. As provas passam, as lições permanecem, e aquilo que é integrado de verdade
nunca mais precisa ser aprendido da mesma forma. O caminho continua, não porque tudo está resolvido, mas porque a consciência segue se expandindo, passo a passo, no ritmo possível, sustentada por algo que não se vê, mas que nunca deixou de estar presente.